A paz do Senhor, juventude. Eu sou o pastor Eric, é um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez para essa aula abençoada. Paz do Senhor, pessoal, meu nome é Igor. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Francine, bem-vindos a mais uma lição da EBD. A paz do Senhor, jovens, sejam bem-vindos a mais uma aula e eu sou a Giliana. Somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Então, seja muito bem-vindo nesta hora. Seja bem-vindo você que é membro da igreja, seja bem-vindo você também que nos visita. Não vamos nos esquecer de curtir, comentar o vídeo, compartilhar e também de se inscrever no canal. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, que abra o nosso entendimento para aprender tudo que o Espírito Santo tem para nós nesta aula. Nós oramos em nome de Jesus. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Matheus Nunes, eu estou aqui para fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, dos versículos 1 ao 6. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. É isso, juventude, tamo junto. Como você já vem estudando aí, juventude, a respeito de Davi, nessa lição grandiosa, e todo trimestre vocês vão estar estudando a respeito de Davi. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, interessante, que vamos retratar a respeito de amizade. E a juventude são aquelas pessoas que realmente gostam de amizades. Então nós vamos retratar no decorrer da aula aqui alguns pontos que vão traçar isso para nós. Então nós temos alguns objetivos nessa lição de número 4 de hoje, lição dos jovens, que é considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas. Também nós vamos evidenciar os aspectos de uma amizade edificante. E por fim, então, nós vamos dimensionar os perigos das amizades virtuais. Espero que você esteja atento aí aos ensinamentos dessa aula. Nós vamos traçar desses dois homens que muitos vão usar essa amizade deles para poder persuadir ou para tentar distorcer aquilo que a Bíblia nos ensina de ponto central dessa amizade, levando para o lado que retrata questão de amizades entre homem de forma que não tem a ver com a Bíblia Sagrada. Então nós vamos aprender sobre isso. Então fique ligadinho aí que nós vamos crescer muito no conhecimento e na graça do Senhor. Primeiro ponto da nossa lição, então, nós vamos tratar aí a respeito de uma amizade inspiradora, justamente falando a respeito de Davi e Jonatas, trazido no contexto de 1 Samuel. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta aqui para Gi, talvez seja a sua dúvida também, juventude. Traçando então dessa amizade entre esses dois homens. Acho que todos nós conhecemos acerca de Davi, dos seus feitos, das suas grandiosidades, da onde ele chegou, que era um homem escolhido por Deus, mas pouco se sabe sobre Jonatas, esse amigo que ele fez essa amizade inspiradora. Então eu te pergunto, quem era Jonatas? É o segundo filho do rei Saul. Ele nasceu e cresceu na corte, com muitos privilégios, já preparado para a guerra e o poder. Ele era um guerreiro ousado, corajoso. Na sua juventude já era comandante do exército de Israel. Na sua infância não se fala muito, mas a sua juventude nós sabemos. Tinha um caráter de bondade e senso de justiça. E a coisa que é mais linda na história dele, totalmente temente a Deus. Ele já era admirado por muitos e era candidato àqueles olhos que viam como ele era corajoso e de caráter íntegro para ser o sucessor de seu pai, mesmo ele sendo tão diferente. Jonatas foi fiel ao seu pai em muitos aspectos. Nós vamos ver então que Davi, ele é um homem criado no pasto, vai ser um jovem criado no pasto, como pastor de ovelha, vai ter essa diferenciação entre os dois, entre Jonatas e Davi. Então nós vamos ver essa distinção aí entre os dois, mas que isso não impediu essa amizade, tendo em vista que a Bíblia nos fala que quando ele viu Davi pela primeira vez, logo a alma dele se interligou. Mas nós sabemos também que ao mesmo tempo que ele cria essa amizade, tinha por parte de Saul também uma rejeição a Davi. E agora eu te pergunto, Igor, como lidar com essa situação? Como Jonatas lida com essa situação? Pastor, como o próprio mundo diz,
Se nem Jesus agradou todo mundo, quanto mais a gente. Na nossa vida a gente faz escolhas. E essas escolhas são agradar a Deus ou agradar mais os homens. E Jonatas fez a escolha boa, que foi agradar a Deus. Ele sabia que o pai dele não era exatamente crente, por assim dizer, porque na verdade Saul já tinha sido rejeitado por Deus, e ainda que Davi era alguém crente, era alguém que amava a Deus e que Deus escolheu para suceder Saul. Então Jonatas escolheu honrar a vida de Davi, mesmo que aquilo pudesse custar alguma coisa para ele, mesmo que na verdade ele que poderia ser o sucessor de Saul no trono, se não fosse Deus ungido Davi, ele escolheu honrar a vida de Davi. Na verdade, Jonatas deve ser um dos personagens, mesmo que ele não seja o protagonista da história, ele é um dos personagens mais interessantes da Bíblia, porque ele escolhe honrar a Deus em tudo. Ele viu que tinha um homem de Deus e amou essa pessoa, teve uma amizade boa com Davi. E o legal é que ele fez isso sem desonrar o pai dele. Ele não faz isso de maneira que ele se rebela contra seu pai. Ele teve aquele jogo de cintura, vamos dizer, que ele soube lidar com o pai dele, e muitas das vezes ele que apaziguou o pai dele quando ele estava enfurecido com Davi. E ele cumpre então os mandamentos do Senhor, um dos mandamentos de Deus ao nosso respeito, para que nós vivemos essa obediência, que é o quê? Obedecer aos pai e à mãe, para que se prolongue nossos dias sobre a terra. Então ele cumpre isso. Mesmo ele sabendo que o pai dele não estava levando aquela situação de maneira espiritual, não estava compreendendo aquilo que Deus estava fazendo ali com Davi, mesmo assim ele em nenhum momento ele deixou de honrar ao seu pai. E um ponto central que traz aqui para nós remetermos e lembrarmos é que as características que Jonatas tinha não eram as mesmas que o pai tinha, porque ele tinha um caráter, ele tinha o equilíbrio espiritual, ele sabia que Davi estava ali dirigido e colocado por Deus, e ele entendeu isso, sendo que o seu pai não teve esse discernimento. Então, essas características ele teve, herdou isso e não veio do seu pai. Ele se manteve firme nesse aspecto. A partir disso, então, ele mantém uma aliança por toda a sua vida, por mais que Saul e Jonatas vai morrer mais à frente na história, mas a aliança que Davi faz com Jonatas, a partir daquele momento que eles se viram a primeira vez, fica marcado para todo sempre. Então eu gostaria de perguntar a você, Francine, para falar pra gente aqui, para nós entendermos que aliança é essa que ficou perpetuada entre os dois. Olha, o que me chama muita atenção é que durante a sua vida, Jonatas amou Davi e ele refletiu isso de forma de proteção e honra, porque ele estava diante de uma pessoa que ia suceder o seu próprio pai, em detrimento da sua própria conquista do poder. Então eu acho que isso chama muita atenção da gente, da proteção e da honra. E quando acontece depois que Jonatas já morre e Davi assume o poder, Davi deseja retribuir esse amor, essa proteção e essa honra, fazendo o mesmo pela família de Jonatas. Isso é muito lindo. Então ele procura saber se Jonatas deixou algum descendente e se esses descendentes estavam sendo bem tratados, estavam sendo bem cuidados. Isso significa o quê? Que Davi cumpriu a aliança que ele fez lá atrás com Jonatas. Ele honrou essa palavra, honrou essa aliança. Então nós vamos ver que depois que eles criam esse vínculo de amizade entre eles, e essa amizade é uma amizade verdadeira, que é uma amizade que vai nos inspirar, porque é uma amizade que ela é verídica e ela é benéfica. Então, nós vamos ver que quando eles se encontram, não é só a amizade que a Bíblia fala que gerou ali. Teve símbolos que foram traçados por Jonatas, que Jonatas vai dar a Davi. Então, Jonatas vai dar para ele o quê? A capa, vai dar para ele a sua espada, vai dar para ele o seu alforge. Então o Jonatas vai dar para ele aquilo que ele tinha de melhor. Nenhum guerreiro entrega a sua espada a outra pessoa, porque a espada é o poder maior que ele tem. É a força dele que tá ali, é o ímpeto dele de batalha tá ali. Então quando ele entrega tudo isso a Davi, ele tá aceitando que realmente Davi era um homem colocado ali por Deus. Então ele tá meio que passando o bastão para Davi, e isso não é fácil. Imagina, nós pegarmos e sermos criados desde menino, ensinado a ser um sucessor do rei. Como que um rei tem que se portar? Como que um rei tem que tratar aquelas pessoas que estão sobre a sua tutela ali para serem cuidados? Então ele ensina tudo sobre tudo isso, ó, como você deve tratar isso, quais são as leis que você tem que obedecer para com as pessoas, com os civis. Então imagina, ele desde menino ser criado nisso. Então ele já aparece na Bíblia Sagrada como um general de guerra do pai, não traça muito sobre a sua infância, mas nós imaginamos como foi a infância dele, ensinado em todos os melhores ensinamentos ali, de que fazer. Agora imagina na hora de você pegar a sua conquista e isso não ser possível. Então você tem que ter um coração muito aberto, muito obediente à palavra do Senhor. Com certeza não amou a glória dos homens e nem a glória do mundo. Ele se interessou muito mais com aquilo que Deus tinha e que ele não achou nos palácios e nem em sua família, em seu pai. Ele achou, na verdade, no seu amigo Davi. Por isso que ele decidiu honrar Davi, porque em primeira instância, na verdade, isso era uma forma de honrar a Deus que Davi servia. Então essa amizade aí, muitas pessoas tentam
tentam tirar a veracidade do que está escrito na Bíblia Sagrada quando trata dessa imagem. Só ter o cuidado, porque tem muitos hereges que tentam denegrir essa história, levando para o lado mundano da situação. Tem muitas ideologias que tentam usar esse ponto da Bíblia Sagrada para poder dar veracidade a esses movimentos que surgem fora da vida cristã. Então, esse não é o cerne dessa palavra, não é o que a Bíblia Sagrada está demonstrando nessa história de amizade entre Davi e Jonatas. Essa amizade que é uma amizade benéfica e uma amizade espiritual. Além de ser uma amizade entre dois homens, é uma amizade de um conhecimento de obediência, de uma ordenança de Deus, quando ainda Samuel foi na casa de Jessé para poder ungir Davi como rei. Então, quando a alma deles se interligam ali, que eles criam esse vínculo de amizade, é Jonatas dizendo ali para Davi que ele estava aceitando aquilo que Deus estava propondo para o futuro de Israel. Então, não era nenhum tipo de relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, não era isso. Então, não tem esse tipo de deturbação. Toda e qualquer movimento que surgir através dessa história bíblica, tentando dar veracidade para esses movimentos que surgem fora do cristianismo, toma isso como um movimento herege, mentiroso, pecaminoso e um movimento que vai totalmente contra as Santas Escrituras. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Momento Curiosidades, onde, como o nome já diz, iremos apresentar algumas curiosidades que irão agregar à aula de hoje. Então, vem comigo aprender um pouco mais sobre este assunto. Bora! E o tema desse Momento Curiosidades é Amizades Verdadeiras nas Santas Escrituras. A Bíblia é repleta de histórias de amizades que destacam algumas virtudes, como lealdade, amor, sacrifício e apoio mútuo. Esses exemplos demonstram a profundidade e a importância da amizade e do relacionamento com Deus. E vamos começar com o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo da nossa aula de hoje, a amizade de Davi e Jonatas. A amizade entre Davi e Jonatas é um exemplo inspirador de lealdade e de amor fraternal na Bíblia. Apesar de Jonatas ser o herdeiro do trono, ele reconheceu Davi como o escolhido de Deus e firmou com ele uma aliança inabalável, arriscando então tudo para protegê-lo, demonstrando que uma amizade verdadeira transcende interesses pessoais e até mesmo o tempo. Mesmo sendo o sucessor legítimo de Saul no trono, Jonatas foi humilde e reconheceu que Davi era o escolhido de Deus para ser o próximo rei de Israel. Eles então firmaram uma aliança de amizade, prometendo serem leais um ao outro para todo sempre. Jonatas arriscou a sua posição e até mesmo a sua vida ao proteger Davi das tentativas de Saul de matá-lo, ou seja, ele protegeu Davi do seu próprio pai. Ele então protegeu Davi diante de Saul e também alertou sobre os perigos iminentes. Depois da morte de Jonatas, Davi honrou a sua aliança com ele, cuidando de seu filho Mefibosete, demonstrando que essa lealdade ia além da morte. A amizade de Davi e Jonatas nos demonstra o quão importante é a lealdade e também de pensarmos o bem um do outro. Um amigo de verdade não age por interesse, mas sim sempre está disposto a ajudar e estender a sua mão, mesmo que isto lhe custe algo. Também, através dessa amizade, aprendemos que quando ela é estabelecida e firmada nos valores de Deus, ela pode transcender e ultrapassar muitas barreiras que aos nossos olhos parecem até impossíveis. Segunda amizade, a amizade entre Ruth e Noemi. A amizade entre Ruth e Noemi é um grande exemplo de lealdade e também de companheirismo. Após a perda de seus maridos, Noemi preferiu voltar para sua cidade natal, que era Belém. E Ruth, sua nora, ela decidiu ficar ao seu lado, mesmo em meio a tantas dificuldades. Juntas, enfrentaram diversos desafios e mostraram que o cuidado mútuo e o compromisso verdadeiro podem transformar vidas. Na volta para Belém, Noemi sugere a Ruth que ela fique em Moabe, onde ela terá chances melhores para poder recomeçar sua vida. Só que, como vemos, não está escrito assim na Bíblia que ela fique em Moabe, mas está escrito que Ruth recusa deixar Noemi de lado, deixando uma resposta que é até bem famosa: aonde fores, eu irei, e aonde ficares, eu ficarei, demonstrando assim a sua lealdade e comprometimento com Noemi.
Ruth então foi para Belém junto com Noemi e trabalhou colhendo nos campos de maneira árdua para poder conseguir sustentar ambas as duas. A amizade delas era cheia de cuidado mútuo, pois uma sempre estava ajudando a outra, seja Ruth cuidando de Noemi e Noemi ajudando a Ruth com algumas questões importantes, inclusive ajudando a conhecer Boaz, que no futuro se tornou marido de Ruth. A história dessa amizade nos ensina o valor do compromisso e da lealdade, mesmo em momentos tão difíceis. Ruth não abandonou Noemi, demonstrando que a verdadeira amizade não depende de interesses. E também vemos como Deus pode usar as amizades para poder concluir e realizar seus planos, já que afinal, Ruth se torna parte da linhagem de Jesus Cristo. E última amizade, a amizade entre Jesus e os seus discípulos. A amizade entre Jesus e os seus discípulos foi muito especial e cheia de significados. Jesus não tratava os seus discípulos como servos, mas sim como amigos, compartilhando então a sua vida, os seus ensinamentos e também a sua missão. Jesus investiu tempo para ensiná-los e prepará-los para dar continuidade ao seu trabalho, mostrando então o valor da confiança e da proximidade. Essa amizade foi marcada pelo amor incondicional. Jesus deu o maior exemplo de amizade, não só sacrificando a sua vida em amor por seus discípulos, mas também em amor por toda a humanidade. Ele também demonstrou cuidado em momentos difíceis, como quando confortou Pedro após a sua negação ou quando orou pelos seus discípulos antes de sua morte. A grande lição dessa amizade é que a amizade verdadeira envolve paciência, compromisso e sacrifício pelo bem do outro. Jesus nos ensina então que o amigo verdadeiro é estar presente, oferecer amor sem nada em troca e sempre buscar o bem das pessoas ao nosso redor. Por isso, lembre-se sempre, juventude, Jesus sempre será o nosso melhor amigo. É isso, fique na paz e tchau. Segundo ponto da nossa lição, então, juventude, amizades que edificam. E eu já gostaria de deixar uma pergunta aqui para Giliana. Depois de entendermos essa amizade, sabermos essa história de Jonatas, de Davi, o que podemos dizer sobre essa amizade? Foi uma amizade que agradou a Deus ou uma amizade que não agradou a Deus? Agradou sim, e agradou muito a Deus, porque ela era uma amizade com os padrões bíblicos. Que padrões são esses? Lealdade, amor, apoio mútuo, cuidado, uma amizade que edificou um ao outro, não era só uma parte, os dois eram edificados o tempo todo, com os ensinamentos um do outro, do que um sabia. Como já foi dito, Jonatas tinha um conhecimento do reino e Davi do pasto, do cuidado mais simples, e eles trocavam isso sem desigualdade, essa amizade. Jonatas sacrificou seus interesses próprios pelo bem do outro. Em 1 Samuel 23:17 diz assim, Jonatas dizendo para Davi, e disse-lhe, não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, que também Saul, meu pai, bem sabe. Isso é, Jonatas abriu mão do seu reinado, do que era seu por direito como filho, porque sabia e entendeu o propósito de Deus, aquele a quem ele temia, sobre a vida de Davi. E ele não era uma pessoa despreparada. Jonatas não era qualquer um. Não era uma pessoa que foi pego por acaso e colocado ali. Não, ele foi treinado para isso. É ensinado nisso. Ele levou Israel a vitórias e conquistas extraordinárias. Ele era querido pelo povo. O povo o amava ele. Estava no plano de sucessão que não tinha nada que desse errado no pensamento dele, no pensamento de outras pessoas. Era aquele apontado sem sombra de dúvida. Não, o próximo rei será Jonatas. Então ele era aceito pela população, pelo povo da época, pelo povo de Israel. Mas o trabalho de Deus é diferente do nosso. Às vezes nós planejamos alguma coisa, às vezes nós estudamos algo, nos formamos em algo, mas Deus não quer nos usar naquilo. Aí Deus muda toda a trajetória, Deus cria uma nova história e às vezes nós não estamos dispostos a obedecer essa nova história. Essa amizade, ela é uma amizade verdadeira e eu te pergunto, no mundo hoje, depois de muitos e muitos anos, nós estamos falando ainda no Antigo Testamento, já se passou muitos e muitos anos, te pergunta, ainda é possível hoje termos ou gerarmos esse tipo de amizade no nosso meio, no povo cristão? É possível sim, pastor, sem dúvidas. Eu posso contar da minha própria história. Quando eu tava caído, quando eu era uma ovelha lá desgarrada, eu tinha amigos
me mandando áudio de madrugada chorando. Ai, Igor, deixa eu orar aqui por você. E mandava lá um áudio orando e chorando pela minha vida. Eu sei que se eu estou aqui hoje foi por causa dessas pessoas. E não só quando eu estava caído. Diz a Bíblia que quem está de pé, cuide para que não caia. Estando de pé, também tive amigos falando pra mim, olha, Igor, você tá errado nisso, nisso e nisso. Igor, você tem que melhorar tal e tal coisa. E foi dessa maneira que eu estou de pé hoje, permaneci de pé, como diz a Bíblia, como o ferro afia o ferro, o amigo afia outro amigo. Então, eu diria que não é só possível, como é necessário hoje em dia a gente ter amizades assim. A verdade é que ninguém vai chegar no céu sozinho. A gente chega lá ajudando os outros a chegarem lá e também sendo ajudado pelos outros, para no fim todos nós estarmos lá no céu juntos. Nós temos um homem que é conhecido em todas as Santas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi criado como pastor de ovelhas. E do outro lado nós temos um homem que foi criado para ser rei. São dois pontos distintos. Um homem simples, um homem que não tinha relevância nenhuma perante a sociedade. Quando Samuel chega lá para poder ungir ele, ninguém se lembrava dele, mas Deus criou algo grande para ele. E nós temos um homem que perante a sociedade era visto como preparado para assumir um reinado, mas Deus fez ele abrir mão de tudo que ele tinha preparado para poder colocar os planos de Deus em prática. Trazendo para os nossos dias aqui, é possível nós escolhermos tipos de amizade que pode nos persuadir para o lado ruim? E se sim, o porquê e como escolhermos amizades para que nós não possamos sair do centro da vontade de Deus. É muito importante escolher bem as nossas amizades, e a Bíblia que dá esses conselhos. O que me chama a atenção aqui na nossa revista é que ela dá uma sugestão que a gente costuma muito ouvir, que é que nós somos a média das pessoas com quem nós andamos. Então nós vamos refletir necessariamente, nós vamos refletir o caráter das pessoas que nós estamos andando. Então o que nós queremos como juventude? Refletir no mundo. Então nós temos que escolher as boas amizades para que a gente seja fortalecido em Deus, influencie no reino e influencie as pessoas de forma positiva. Só que nós precisamos caminhar juntos, ninguém vive sozinho. Nós precisamos de ter amigos para nos fortalecer. Então, juventude, você tem que, na hora de escolher as suas amizades, você tem que colocar na balança. Aquela amizade te aproxima ou ela te afasta de Deus? Então, você tem que refletir sobre isso e tomar uma decisão e ser radical no seu posicionamento, porque tudo que custa o seu relacionamento com Deus custa muito caro. Então não vale a pena manter uma amizade que não te aproxima, não te fortalece, não te leva mais para perto de Deus. Às vezes nós falamos de amizade, né, Francine? Às vezes não é só uma amizade fora, não é só uma amizade na escola, mas é uma amizade também cristã, dentro da casa do Senhor. Às vezes nós não temos certas afinidades com pessoas que estão à nossa volta, mas nós, como servos de Deus, como cristão, nós devemos sim gerir essa amizade com essa pessoa para poder levar ela a um crescimento espiritual, para poder levar ela a um amadurecimento espiritual. O exemplo do Igor foi bom e claro para nós aqui. Todas as vezes que nós estamos fracos, sempre tem alguém que está orando por nós, se compadecendo conosco. E por que nós, então, juventude, não podemos nos compadecer daquelas pessoas que estão ao nosso redor e nós estamos vendo elas sucumbindo, mas às vezes nós não temos a coragem e a convicção de chegar para ela e falar assim, ó, o caminho não é por aí, o caminho é por aqui, deixa eu te ensinar, deixa eu te dar também a minha espada como o Jonas deu, deixa eu te dar a minha espada também, que é a palavra do Senhor diz isso aqui. Então deixa eu te dar meu escudo, você precisa de proteção um pouquinho, eu vou orar junto com você. Essas questões também têm que partir de nós, para poder gerar esse vínculo e essa amizade também verdadeira e benéfica da parte do Senhor Jesus Cristo para com as outras pessoas. O princípio principal é bem básico. A pessoa ama a Deus? A pessoa serve a Deus? Se sim, eu devo ser um amigo que ouve. Agora, se é uma pessoa que está desagradando a Deus, o meu papel não é o de ser influenciado por essa pessoa, e sim de tentar dar um bom testemunho. Na verdade, a mesma pessoa que já mandou áudio para mim chorando de madrugada, anos antes, era uma pessoa que estava desviada, e não só isso, me tentou em certa área, tentou me levar por esses maus caminhos. É claro que nessa época eu não dei ouvidos, e anos depois, quando essa pessoa se restaurou, mas eu caí, aí sim eu dei ouvido dessa pessoa. Aí sim ela orou por mim e, para a glória de Deus, ela foi usada por Deus para que eu estivesse de pé. Não é só ter amizade, é saber ouvir também, né? Se você tem o Espírito Santo, você vai saber gerir se aquela palavra que ela está colocando para você ali, se ela é benéfica ou não.
Se não for benéfica, você vai deixar pra lá e vai seguir um conselho de uma pessoa que realmente pode te colocar num caminho de crescimento espiritual maior. Um ponto importante aqui, independente dessa amizade entre os dois, entre Saul e Jonatas se mantendo fiel a Davi, tem um ponto crucial aqui na lição, que é: Saul não gostava de Davi, queria a sua morte, via em Davi uma ameaça ao reino. Então ele não queria perder o quê? Aquilo que ele conquistou, o poder, o conhecimento, em poder gerir sobre Israel. Era um cargo muito elevado, afinal de contas ele era o primeiro rei da história de Israel. Então ele não queria perder o que ele conquistou. Só que Deus já tinha reprovado ele. E Jonatas, mesmo sabendo de tudo isso, que o pai dele tramava a morte do seu amigo, ele em nenhum momento deixou de obedecer o pai, em nenhum momento ele deixou de cumprir em obediência ao pai. E eu pergunto a você, hoje no nosso meio, nós temos muita juventude, principalmente os jovens, que querem debater às vezes com o pai e a mãe, porque o pai e a mãe deixam uma palavra e às vezes fala assim, não vai, não pode, não é por aí. Ou às vezes o pai tá até errado, mas às vezes não tem o discernimento de poder dialogar com o pai ou obedecer ao pai. E eu pergunto a vocês, como fazer então? Não é normal, não é aceitável. Nós temos pré-adolescentes nessa fase. Eu tenho uma pré-adolescente e ela vive debatendo comigo e eu insisto em corrigi-la e sempre explico pra ela que não é normal ela debater comigo, mesmo ela achando que está certa ou um momento eu estou errada, porque a Bíblia diz que aquele filho que respeita pai e mãe prolongará os seus dias na terra. E a gente vê que nós, filhos, eu como filha também, colhi os bons frutos hoje, mesmo os meus pais não sendo bons pra mim, mesmo eu sabendo que os meus pais não estavam me corrigindo no momento certo ou deixavam de me corrigir. Então não é normal, não é aceitável de forma nenhuma, por mais, como já foi falado, que os pais estejam errados naquele momento. O certo é se calar, se retirar, de preferência ir orar, pedir a Deus que acalme os corações, porque Satanás tem achado brechas nas nossas famílias exatamente nesses momentos. Às vezes são pequenas coisas, pequeninas coisas ou coisas passadas que Satanás vem, sopra e naquele meio para causar alvoroço. Mas você jovem, não é certo. Se conscientize de se tranquilizar, se acalmar, em um outro momento, quem sabe, conversar, para que tudo seja resolvido. Afinal de contas, nós estamos falando de amizade. A amizade leva a interação leva a um relacionamento. E o primeiro vínculo que nós temos de amizade, relacionamento e interação é dentro de casa. A primeira pessoa que nós aprendemos com isso são os nossos pais. Então, obedeça ao seu pai, juventude, obedeça a sua liderança, obedeça ao seu pastor, porque nós temos que saber gerir, ganhar frutos dessas pessoas que já passou por muitas situações e tem de muito a nos ensinar. Olá, jovens! Como é possível ter uma amizade sincera e honesta diante de um mundo dominado pela virtualidade? Primeiro, ninguém poderá desenvolver uma amizade sincera e profunda com a pessoa virtualmente. Há um engano no uso das redes, como se isso se tornasse o padrão de relacionamento. É bem verdade que uma rede como o WhatsApp, utilizado de forma respeitosa, terá seu valor. Mas uma verdadeira amizade se desenvolve a partir do companheirismo, de estar junto, para orar, para compartilhar, para juntos se reunir, para evangelizar, para compartilhar a palavra de Deus, para enfrentar as situações difíceis juntas. Hoje você pode mandar uma mensagem para uma pessoa pelo WhatsApp, mas essa mensagem terá muito mais valor se você fizer pessoalmente, abraçando-a e dando o seu ombro muitas vezes para que ela chore, desabafe para você. Não há como desenvolver uma amizade profunda se você só usar as redes sociais, onde as pessoas normalmente não são o que parecem ser, onde elas estão vendendo uma imagem que elas não são, onde o nível de demagogia acaba crescendo muito. Os verdadeiros amigos estão juntos, orando, buscando a Deus e convivendo num espaço, pelo menos por um tempo de aproximação, de estar junto e compartilhando a graça de Deus. As redes é uma relação subsidiária, é uma relação secundária, ela nunca deve ser a nossa ênfase em nenhum dos nossos relacionamentos. Deus abençoe você. Terceiro e último ponto da nossa aula, então, amizades virtuais. E esse aqui, no mundo tecnológico que nós temos hoje, no mundo moderno que nós temos hoje, é uma tendência que tende cada vez mais se elevar, tende cada vez mais a abranger mais ainda no meio da juventude, não só do meio cristão, mas também do meio secular. E isso tem criado muitas
muitas, mas muitas fragilidades no meio dos jovens. Pergunta a você, Gi, o que esse meio virtual, essas amizades virtuais, pode gerar como fragilidade no meio da nossa juventude? A tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Nós nos tornamos pessoas frias, calculistas, mentirosas. É aquela turminha do vamos marcar, bora marcar, mas nunca marca, porque o sentimento não é aquele. Você tá por trás de uma tela, por trás de um celular, você só fala. Igual quando alguém manda alguma coisa, você não tá nem rindo para aquela pessoa, mas você coloca lá um kkkk. Não é um sentimento verdadeiro e aquilo vai nos esfriando, nos esfriando. Nós vemos também resultados da desumanidade atrás das telas. Quantos jovens têm se trancado em seus quartos e os pais acham que é normal, tá tudo bem. Tá lá no cantinho dele, tá em paz. Meu filho me dá uma paz. Enquanto aqueles jovens estão se tornando pessoas frias, monstros. Nós vimos em documentários, em jornais que eu sempre assisto, é um jovem que matou o seu irmão debaixo dos olhos da sua mãe, ceifou a vida de uma criança. Por quê? Porque estava lá, atrás de uma tela, com amizades que ensinou a ele a entrar em seitas e aquilo tomou o coração, tomou a mente e ele ali ceifou a vida de seu irmão. E nós temos meninas ao tempo todo sumindo porque acreditam em namoradinhos, porque acreditam em amizades distantes, criam, às vezes não é aquela pessoa que está ali por trás, ou virtual, ou foto de outras pessoas, e elas se encantam, marcam encontros e somem ao tempo todo, sendo vidas ceifadas por causa dessa frieza humana. Estamos nos tornando desumanos por trás de telas. Isso tem acabado com a nossa juventude, destruído. Hoje um jovem não sabe o que é ter uma comunidade. Hoje o jovem não sabe o que é um abraço. Dentro das famílias mesmo isso acontece. É cada um na sua telinha, ninguém sabe o que é um abraço, um diálogo. Isso precisa acabar. A amizade virtual, ela traz para nós que tudo é perfeito. Esse é um ponto perigoso no meio da nossa juventude. Porque na frente das câmeras é tudo muito bonitinho. Parece até que a pessoa é feliz, a pessoa tá bem da vida, tá tudo legal com aqueles que vivem na prática do pecado. E a gente com o Espírito Santo sabe que não é bem assim, mas mesmo tendo o Espírito Santo, se a gente vacilar, a gente vai cair na influência dos outros. Se eu gastar tempo demais, por exemplo, vendo uma tela e não tempo demais com a Bíblia, daqui a pouco eu vou me acostumar com isso daqui. E a gente cai também no chamado comportamento rebanho ou efeito manada, que é quando a gente vê um monte de gente fazendo uma coisa e acha que pela quantidade existe uma qualidade naquela atitude, ou seja, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E como alguém já disse, Maria vai com as outras é nome de demônio. Mas não assim, literalmente é um nome, mas no sentido da gente entender que esse comportamento vai totalmente contra o evangelho. Independente de aparentemente as coisas estarem boas, a gente sabe que não é bem assim por causa da palavra de Deus. De tudo, a gente não tem que cair nessas más influências do mundo. A gente está aqui numa aula sobre a amizade, né, de Davi e Jonatas, e a Bíblia usa essa mesma palavra lá na Epístola de Tiago. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jonatas teve essa escolha. Ele poderia ser amigo de Saul, do pai dele, e também ser rejeitado por Deus. Mas ele escolheu honrar o pai dele de maneira que honrava Deus, mas ser amigo de Davi. Jonatas escolheu a boa parte. É igual aquela abertura do The Chosen, que tá um monte de peixinho indo pro canto cinza, aí tem um peixinho ou outro azul indo contra. Exatamente essa que deve ser a nossa atitude, de não cair nessas más amizades ou nessas más influências. No meio das meninas, principalmente, nessa questão de amizade virtual, é a busca de poder se aplacar de forma correta, de maneira perfeita no seu corpo, no seu cabelo, nos olhos. As mulheres sobremaneira, né? O uso das redes sociais tem acabado com a autoimagem, a autoestima de muitas meninas que se comparam com imagens que são totalmente fake, não são reais. Então elas se comparam com artistas, com celebridades, e nós sabemos que aquilo tudo é um grande marketing, uma publicidade, não reflete a realidade. Então elas olham para os seus corpos, para os seus cabelos, olham para si e se veem imperfeitas, se veem insuficiente. Só que, jovens, vocês precisam reforçar cada dia mais a sua identidade em Deus. Deus te fez perfeito, Deus te fez bonito, Deus te fez do jeito que você é, porque foi a vontade dele. Nós devemos reforçar a cada dia para nós mesmos que nós somos filhos amados do Senhor. Não temos que ter, então, jovem, crise de identidade.
Nós temos uma identidade e nós carregamos uma identidade. Deus, a partir do momento que nós nos tornamos justificados nele, Deus nos deu o direito de sermos chamados filho. Nós temos um pai, nós temos um rei e nós temos um lugar que nós herdaremos. Mas para isso, nós precisamos entender que não tem que haver no nosso meio uma crise de identidade, mas tem que ver o quê? Uma identidade, e essa identidade se chama Jesus Cristo. É essa identidade que nós temos que carregar. Não é o mundo perfeito, não é o que o mundo prega, não é esse efeito manada, não são as tendências, não são quantas pessoas você tem na sua rede social, quantas curtidas você vai ter na sua foto, quantas pessoas estão te seguindo, quantas pessoas vai dar o like no seu vídeo que você vai postar. Não é isso. Você tem que olhar e ver se Jesus Cristo está olhando dos céus e está se agradando do tempo que você tem passado em jejum, em oração, em obediência ao seu líder, em obediência ao seu pai, à sua mãe, em obediência nos lugares onde ninguém está te observando, o seu pastor não está te olhando, o seu líder da juventude não está te olhando, dentro da escola, dentro da sua faculdade. Você tem que saber, será que eu estou sendo uma identidade de Cristo neste lugar? Este é o ponto central. Os nossos pais viveram um tempo muito diferente do nosso, e isso não tem 40, 50 anos. E hoje nós temos um mundo totalmente diferente. Vamos escutar as pessoas que têm experiência, vamos seguir e ter um discernimento espiritual para que nós venhamos crescer cada vez mais e usufruirmos dos frutos que o reino tem preparado para nós. Agora também, juventude, é um momento muito importante da nossa aula. Eu gostaria de convidar você para que nós ofertássemos na casa do Senhor. Tá aparecendo aí os nossos meios para você ofertar. Tem a nossa conta bancária, o nosso Pix. Tem também a nossa campanha do Mil Valentes. Então, se você ainda não faz parte, nós temos aqui fé em Deus que nós adquirir esse espaço aqui. Oferte aí com alegria, com gratidão. Seja grato neste momento, em nome de Jesus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Pai do Senhor, jovens, meu nome é Eduarda e vamos começar o nosso quiz. Pergunta número 1. Qual a postura de Jonatas com Saul, mesmo sendo amigo de Davi? Alternativa A. Foi infiel ao pai, apoiando Davi sempre. B. Tentou mostrar a Saul que Davi era uma ameaça. C. Foi fiel ao pai, mesmo ajudando Davi. Ou D. Afastou-se de Davi a pedido dele. Tempo na tela.
Acabou o tempo, pessoal, e a resposta correta é a letra C. Foi fiel ao pai, mesmo ajudando Davi. Segunda pergunta. Que lição aprendemos da amizade entre Davi e Jonatas? Alternativa A, não agradou a Deus. B, foi edificante e agradou a Deus. C, não foi verdadeira, pois Jonatas se opôs ao pai. Ou D, todas estão corretas. Tempo na tela. E acabou nosso tempo. E a alternativa correta é a letra B. Foi edificante e agradou a Deus. Terceira pergunta. Como fortalecer a identidade do jovem cristão? Alternativa A. Cumprindo a missão de Deus. B. Relacionando com Jesus. C. Se relacionando bem com o próximo. D. Todas as anteriores. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra D, todas as anteriores. Quarta e última pergunta. Quais fatores fragilizam relações virtuais? Alternativa A, amizade verdadeira e interação. B, relações seguras e companhia. C, popularidade nas redes. Ou D, ilusão de intimidade, solidão e idealização. Tempo na tela. A resposta correta é D. Ilusão de intimidade, solidão e idealização. E esse foi o nosso quiz, jovens. E agora voltamos com os professores. Tchau! Então, juventude, glória a Deus por esta aula rica. Espero que esses ensinamentos aqui tenham trazido benefício sobre a sua vida. Então, espero que a partir de hoje as amizades que vocês criarem sejam uma amizade benéfica, vindo da parte de Deus, para que vocês possam crescer cada vez mais no reino do Senhor. Então, você que nos visitou, foi um prazer enorme ter você aqui, visitante. Seria sempre uma honra tê-los aqui. Sinta-se à vontade em nosso meio de orar para nós encerrarmos a nossa aula. Senhor, nós te louvamos mais esse momento. Pedimos que o Senhor venha dar crescimento às sementes aqui plantadas e regadas. Nos ajude, meu Deus, a termos boas amizades e que, em primeiro lugar, nós possamos ser amigos do Senhor a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.